Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra. Nós vamos conversar sobre a prevenção da demência. A demência é um dos problemas de saúde entre os idosos mais frequentes. E afinal de contas, dá ou não dá para prevenir a demência? E a resposta é: depende. Nós precisamos entender que a demência não é uma doença, é uma síndrome. E por ser uma síndrome significa que ela tem manifestações comuns causadas por diversas doenças, ou seja, são várias as doenças que podem levar à demência. E dependendo dessa doença de origem, pode ser ou não pode ser prevenível. Então, para a gente entender isso, vamos considerar o seguinte: existem dois grandes grupos de causas de demência. Aquele grupo de doenças que nós chamamos de causas secundárias, em que uma doença externa ao cérebro afeta o nosso cérebro. E nós temos aquelas causas chamadas de primárias, que são aquelas em que as células cerebrais, os neurônios, são destruídos por um processo que começa dentro das suas células. Então, quais são as causas secundárias, ou seja, externas ao próprio neurônio, que podem levar à demência? O primeiro grande grupo dessas causas secundárias é o que nós chamamos de demência vascular, de origem vascular. Ou seja, micro ou macro, pequenos ou grandes acidentes vasculares encefálicos, ou conhecidos popularmente como derrames. Então, pequeníssimos derrames que vão se somando podem levar a uma demência, ou grandes derrames também podem levar a uma demência. Além disso, outras causas secundárias são infecções no sistema nervoso central, tumores, doenças endócrinas, doenças reumatológicas, algumas deficiências vitamínicas, algum traumatismo craniano importante. Tudo isso pode levar à demência. Também, além das causas vasculares, uma das grandes causas de lesões cerebrais secundárias, ou seja, externas, vamos dizer assim, é o abuso de álcool e drogas. É mais comum do que vocês podem imaginar a demência relacionada ao abuso de drogas e ao abuso de álcool. Agora, além das causas secundárias, nós temos as causas primárias, ou seja, aquelas em que a origem do problema está no neurônio. A causa mais comum, sem dúvida nenhuma, é a chamada doença de Alzheimer. Além dela, nós temos a doença chamada por corpúsculos de Levy, que é uma doença parente da doença de Parkinson. A doença de Parkinson também pode levar, em alguns casos, à demência. E há outras que nós chamamos de causas neurodegenerativas, porque é o neurônio que começa a ser destruído. Bom, o fato é, de todas essas causas, há prevenção. Para muitas dessas causas, especialmente aquelas que são causas secundárias, há prevenção sim. Ou seja, cerca de 1/3 das demências atuais seriam preveníveis. Nós podemos mudar a história da nossa saúde cerebral, sim. E como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, com acompanhamento médico periódico, pelo menos anual, vamos dizer assim. Isso já nos leva a fazer uma série de análises, de avaliações sobre doenças que poderiam levar à demência. Também o controle de álcool. Nós precisamos consumir no máximo pequenas quantidades diárias de álcool. Mais do que isso, pode haver um problema a longo prazo. Drogas não deveriam ser usadas. Tudo aquilo que protege o nosso coração também protege o nosso cérebro. São aquelas causas chamadas de doenças cardiovasculares. Então, o controle da pressão, o controle do diabetes ou do açúcar, o controle do colesterol, a atividade física frequente, ou seja, o controle do sedentarismo, parar de fumar, dosar a quantidade de álcool, controlar o estresse, dormir bem, se hidratar bem, tudo isso que leva à saúde do coração leva necessariamente à saúde do cérebro. Isso porque previne as causas vasculares de demência e também previne, em boa parte, até a própria doença de Alzheimer, que há muitos estudos correlacionam o Alzheimer com o alto risco cardiovascular, que é o descontrole de tudo isso que nós falamos. Além disso, nós sabemos que é necessário tratar a depressão,
Pessoas que têm depressão ao longo da vida durante muitos anos, se não tratam, também têm um risco maior de desenvolver demência. O controle da ansiedade, o controle de problemas de sono que são muito crônicos. Uma outra questão que muita gente deixa passar é a audição. A audição, ela precisa ser tratada o mais cedo possível. Então, adultos de meia idade que começam a ter problemas de audição precisam sim começar a usar aparelho, assim como se usa óculos. Por quê? Porque o estímulo auditivo é um estímulo cerebral bastante importante e há uma correlação entre surdez e desenvolvimento, maior chance de desenvolvimento de demência. Outra coisa que é prevenível é o isolamento social. Também é sabido que pessoas muito isoladas, pessoas que se relacionam pouco, que têm um dia a dia empobrecido, também têm mais chance de desenvolver demência. Ou seja, um estilo de vida saudável faz toda a diferença para a prevenção de boa parte das causas de demências. Controlar o peso, praticar atividade física, tudo que, lembrando que uma coisa, a atividade física é a atividade cerebral também, porque quando a gente mexe o corpo, a gente precisa exigir maior coordenação, equilíbrio, ou seja, tudo o que ativa o nosso corpo necessariamente ativa o nosso cérebro também. Uma outra questão importante é evitar a automedicação, ler muito, ouvir música, tocar instrumentos, melhorar a socialização. Você quer diminuir as chances de ter demência? Então tenha esse estilo de vida saudável. Nunca se esqueça que nunca é tarde para melhorar.